Poderoso Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos para o momento da palavra. Abra vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Ô Emerson, me dá um pouquinho de retorno. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Chegou. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Quem achou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: não quero, porém, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Glória a Deus. Curvem vossas cabeças e oremos. Querido Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, por esta palavra, por essa oportunidade. Nós te pedimos, Senhor, fala o nosso coração, aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos, Senhor. Tira toda a distração, toda a mente dispersa, Senhor, que Satanás coloca na nossa mente, que nós vamos sair daqui transformados, renovados e cheios da Tua palavra, para que nós venhamos glorificar o Senhor, no nome de Jesus. Você diz? Aplauda o Senhor essa noite. Bom, quando eu ministrava essa palavra, eu montava essa pregação, meu coração ponderava, igreja, e meu coração estava em chamas, e eu pedia a Deus: Deus, da mesma forma que eu recebi do Senhor, ajuda-me a passar para a igreja, que a igreja entenda, e que o coração da igreja queime como o meu coração queimou com esta palavra. A vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita aproximadamente entre os anos 50 e 51 depois da morte de Cristo. A igreja de Tessalônica, a qual Paulo escreveu esta carta, foi fundada pelo próprio Paulo. Paulo, ele pregou a palavra em Tessalônica, fundou a igreja, ajudou a igreja a se erguer, ajudou a igreja a prosperar, ajudou a igreja a ser edificada pela palavra e pelos que ficaram ali para a construção e desenvolvimento da igreja. E Paulo, a Bíblia vai falar, não na Bíblia, mas no contexto histórico, Paulo, ele sai dali porque a perseguição era muito grande. A perseguição sobre a vida de Paulo era tremenda. Os judeus não deixavam Paulo em paz. Então, Paulo sai de Tessalônica, mas ele deixa a semente. Paulo sai de Tessalônica, mas Paulo deixa a igreja de Cristo, para que Cristo seja glorificado nesta cidade. Aleluia. E a Bíblia diz que Paulo, como não permaneceu há muito tempo, mas o tempo que ele passou ali, muitas pessoas se converteram. E dentre esses convertidos, tinha judeus e também tinha gregos. Se você olhar historicamente, havia mais gregos, mais gentios do que os próprios judeus.
que vinha da tradição da lei, da Torá, daquilo que veio o Messias. Você olhar o contexto histórico, tinha mais gentio, tinha mais gente que era ímpia, que não conhecia a Deus, convertida na igreja de Tessalônica, do que os próprios judeus. E com a forte perseguição dos judeus sobre Paulo, Paulo sai da cidade, mas Paulo continua a se preocupar com a igreja de Tessalônica. É tão tal que Paulo diz: Timóteo, vai até Tessalônica, vai lá pregar a palavra, vai lá ajudar aquela igreja. Por quê? Porque Paulo não aguentava ver a igreja de Deus sofrer. Ele não aguentava ver o ministério de Cristo que estava fundando, que estava crescendo, sofrer. Ele olha para o seu discípulo, ele olha para o seu aluno e diz: vai lá para a igreja, vai lá para Tessalônica, porque tem pessoas que precisam de você, tem pessoas que precisam ouvir a palavra por você. Aleluia. No capítulo 4, Paulo organiza, aleluia, a vinda de Jesus Cristo. Paulo, ele diz que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Só que algo que eu quero aqui frisar na mente de vocês é que o povo estava em dúvida se eles realmente iriam para o céu. A igreja de Cristo, escute isso, a igreja de Cristo, a igreja fundada pelos apóstolos, tinha dúvida se quando eles morressem, iria mesmo para o céu. A dúvida dessa igreja não surgiu do nada, tinha uma influência sobre esta igreja. Como eu falei para vocês, que tinha gregos que se converteram à igreja, pessoas mundanas, pessoas com outra filosofia, ou seja, com outro pensamento, estava influenciando a igreja de Cristo. Esta filosofia, esse pensamento, esse conhecimento dos gregos na igreja estava fazendo acreditar que os crentes não iam para lugar nenhum quando morresse. Aí Paulo olha e diz: eu vou rebater esta afronta, eu vou rebater este pensamento, porque este pensamento não pode estar inserido na igreja de Cristo, não pode estar inserido no corpo de Cristo. E eu vinha conversando com o meu pastor Rivaldo em relação a esse contexto, e como a influência grega era grande com esse povo. A gente vinha falando sobre Platão, um dos filósofos, uns filósofos que tinham um conhecimento extraordinário, mas que não acreditavam em Deus, mas pelo seu conhecimento ele estava conseguindo influenciar a igreja de Cristo, ou seja, trazendo a cultura do mundo para dentro da igreja. E isso é perigosíssimo, igreja, tentar trazer a cultura do mundo para dentro da igreja. Nós vemos hoje louvores, não é? Com culturas seculares, culturas de outra religião, tentando inserir dentro da igreja, tirando o louvor da essência, da adoração, da santidade, da devoção ao nosso Deus. Aleluia. E um dos pensamentos que eu separei aqui, eu quero que você preste atenção, que estava nesta época, que estava nesse século, que estava depois da ida de Jesus, enquanto a igreja estava crescendo, Platão, ele diz o seguinte: a filosofia de Platão era dominante. Ele ensinou que o corpo era uma prisão. Para um grego influenciado por Platão, a ideia de uma ressurreição no corpo que Paulo pregava era loucura. Isso gerou dentro da igreja, isso gerou discussão dentro da igreja. E os irmãos diziam: então quando eu morrer, eu não vou conhecer a Jesus. Então quando eu morrer, não tem mais uma vida depois da morte. O contexto histórico diz que Platão dizia que o corpo vai apodrecer, e quando apodrece, ele deixa
de existir. Epicurismo dizia, a visão dele era o seguinte, ele defendia que a morte acabava quando os átomos do corpo e da alma era dissolvido. Ou seja, depois que o corpo é jogado no caixão, é jogado no chão, ali, depois da dissolução do corpo, se acaba, não tem mais vida, ali não tem mais nada. O estoicismo, se você estava aqui nos estudos bíblicos da igreja, você vai lembrar, lá no contexto lá, o pastor Rivaldo mais ensinou sobre o estoicismo, que diz o seguinte: não havia uma esperança pessoal ou um reencontro individual. A morte era apenas aceitar o destino natural. Isto era o que estava influenciando a igreja de Cristo. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio da ousadia de Deus, cheio da graça de Deus, se levanta e diz: a morte não é o fim. A morte não é o fim. Você não está entendendo isso? A morte não é o fim. Há uma esperança, e essa esperança é o Senhor Jesus Cristo, a qual nós vamos se encontrar com Ele. Escute isso. Então, com toda a filosofia, ou seja, todo pensamento humano, Deus apresenta uma verdade bíblica. Porque toda inteligência não é infalível. Nenhum pensamento humano poderá ficar acima da palavra de Deus. E Paulo diz: irmãos, meus queridos, meus amigos que estão na igreja, que eu ajudei, irmãos, entenda isso, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes aqui não é de brabeza, não é de ser bravo, não, ignorância no sentido de não conhecer a palavra de Deus. Paulo estava dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês não conheçam a palavra. Aleluia. Por quê? Porque se vocês não conhecem a palavra, vocês vão se entristecer como os demais que não têm esperança. Irmãos, Paulo estava dizendo o seguinte: igreja de Tessalônica, vocês estão sofrendo, vocês estão tristes, porque não conhecem a palavra. Para que não fiquem tristes como os demais. A ignorância gera tristeza. A falta de conhecimento gera tristeza. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão sendo influenciadas, deixando igreja, trocando de igreja, sendo influenciada pelo mundo. Sabe por quê? Porque não tem a palavra gravada no coração. Porque quem tem a palavra de Deus não é influenciado pelo mundo, não é influenciado por qualquer pessoa. Eu vou repetir: quem tem a palavra de Deus na mente, no coração, o diabo não consegue, meu Deus, tirar ela da posição que Deus colocou. Pastor Rivaldo, pode vir ataque, pode vir pensamento, pode vir o que for, mas se você está firmado na rocha, não tem ninguém que mude a tua fé. E ele diz: os demais, escute hoje é ensinamento bíblico, para a gente sair daqui edificado. Como os demais que não tem esperança. Paulo estava dizendo, diaconisa Marlene, o mundo lá fora não tem esperança. Os gregos não têm esperança.
Quem não conhece a Cristo não tem esperança. Mas quem teve um encontro com Cristo, ele sabe que quando ele morrer, ele vai morar no céu. Você não entendeu? O mundo não tem esperança. Os gregos não têm esperança. Mas eu, que conheci a Cristo, tenho esperança. E a esperança é: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. E ele diz, versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, dará a companhia dele. Aleluia. A doutrina, escute isso, a doutrina, o ensinamento do fim da vida está firmada nestas duas ações. Qual, Jairo? Morte e ressurreição de Cristo. Do que você acredita? Morte e ressurreição de Cristo. Ele morreu, mas ele ressuscitou e está à direita do Pai. A Bíblia diz: assim também Deus fará conosco. A morte não é o fim e não será o fim. Ressuscitaremos com Ele. Quem lembra? Marta: Senhor, corre aqui para salvar Lázaro, ele está doente. A Bíblia diz que Jesus demorou 4 dias. E quando Jesus chega lá, cadê ele, Marta? Aí Marta olha e diz: ele está ali, Senhor. Mas ele está morto. O Senhor não chegou a tempo. O Senhor não chegou na hora certa. Aí Jesus olha e diz: Marta, eu vou ressuscitar ele. Aí Marta olha e diz: Senhor, o Senhor vai ressuscitar? Vou. Mas eu sei, Senhor, que vai ser lá no fim dos tempos, lá no fim da vida. Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu sou. Você não entendeu? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Coloca a pedra para fora e eu digo a palavra: Lázaro, sai para fora. E o que estava morto veio à vida. E o que estava acabado veio ter vida. E aquilo que era o fim veio a existir de novo. Igreja, eu quero que você entenda isso. Assim como Deus ressuscitou Lázaro, Deus também vai ressuscitar você. Isso é alegria escutar, você não está entendendo isso. Assim como Deus ressuscitou Lázaro, Deus também, pela sua palavra, irá ressuscitar você, a sua casa, o seu pai, a sua mãe, a sua família. Porque Deus é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Apocalipse fala do dano da segunda morte. São aqueles que morrem sem Cristo. Você que morrer hoje sem Cristo, o teu final já é certo. Se você hoje morrer sem Jesus, você vai morrer 2 vezes. Morrer no corpo físico e também a morte espiritual, que permanecerá para sempre longe da presença de Deus. Mas eu digo a você: se você morre hoje em Cristo, você só morre uma vez. Uma vez. Uma vez. Você não morre 2, você só morre uma. Porque a outra vida você vai estar com o Criador. Você vai estar na presença do Pai. Você vai estar na presença de Jesus. Porque quando estamos com Jesus, lá haverá vida eterna. Vida eterna. Por isso eu digo para você hoje: muda de vida hoje. Transforma a tua vida hoje. Junta os teus pés hoje. Porque se tu morrer sem
sem Jesus, eu lamento, é inferno. Mas eu digo a você, se você morre com Cristo, eu digo, é vida eterna, vida eterna, vida eterna. Oito e meia agora, oh meu Deus, tanto tempo ainda. Escute isso. Versículo 15, a palavra do Senhor diz: e pela palavra do Senhor. E pela palavra do Senhor. Bata nesse crente do seu lado e diga: pela, horrível, pela palavra do Senhor. Paulo ele diz: pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Paulo estava cravando, minha diaconisa, não é o meu pensamento, não é do meu conhecimento, é da palavra. Porque Paulo estava dizendo: não há pensamento, não há conhecimento, não há inteligência humana maior que a palavra de Deus. Ele diz: pela palavra de Deus. De modo nenhum precederemos aos que dormem, ou seja, os que morreram em Cristo. Paulo corrige dentro da igreja o erro que o povo acreditava. Então quer dizer que se eu morrer, eu não vou para lugar nenhum? Não. Paulo estava dizendo: quem morrer em Cristo não vai preceder, ou seja, não vai morrer, não vai vingar, ele ressuscitará junto com a igreja que vai ficar viva para a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Ele diz, ele corrige esse erro. Ele diz: os mortos em Cristo ressuscitarão também com os que ficarem para a vinda do Senhor. A Bíblia diz que na vinda do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estão vivos irão ao encontro de Jesus. Ninguém vai passar na frente de ninguém. Se eu morrer hoje com Jesus, se Jesus voltar daqui a 3.000 anos, ninguém que está lá vai passar na minha frente. A Bíblia vai dizer que o Senhor ressuscitará aquele que morre em Cristo, e quando Ele vier, o que já está vivo também será levado pelo Senhor. A Bíblia diz que os dois, o que morreu e o que ficou, será levado juntamente. Vou repetir. O que morreu em Cristo e o que ficou na vinda de Jesus, a Bíblia diz que os dois, ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo minuto, irá se encontrar com o Senhor. Isso é maravilhoso. Ninguém vai passar na frente de ninguém. Não é porque eu morri agora e Jesus vai voltar daqui a 3.000 anos e vão ver Ele, eu não vou ver. Não. Paulo estava dizendo: você que morreu hoje, você vai ver Jesus descendo do céu junto com toda a igreja. Junto com toda a igreja. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar sem ver a Jesus. Jesus está dizendo: todos, a minha noiva, a minha igreja, o meu corpo. Deus está dizendo: no dia que eu vier, todos juntamente será arrebatado e encontrará com o Senhor nas nuvens.
Quem não se alegra com essa palavra é quem não tem sede de céu. Porque quem tem sede de céu, missionária, só diz uma coisa: ora vem, Senhor Jesus. Quem tem sede de céu diz: ora vem, Senhor Jesus. Quem tem sede da eternidade diz: ora vem, Senhor Jesus. E a Bíblia diz, versículo 16, já estou concluindo: porque o mesmo Senhor, dado a sua palavra, dirá: vem. Ouvida a voz de arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens. E a Bíblia diz: o Senhor dará a ordem. A ordem. A ordem. A ordem. Hoje é o dia. Hoje é a hora. Hoje será o momento que eu vou buscar a minha igreja. E a Bíblia diz: e ouvi da voz de arcanjo. Voz de arcanjo representa autoridade celestial. É como um anúncio oficial do céu, dizendo: ei, os anjos olhando um para o outro. Ei, é hoje o que? O Senhor Jesus vai pegar a sua igreja. É os anjos olhando para o outro e dizendo: é hoje. É hoje, vamos buscar a igreja lavada, remida, santa, separada. Você não entendeu? A igreja santa, lavada, remida, que o Cordeiro morreu por ela e ressuscitou, irá vir buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que no ressoar da trombeta e com voz de arcanjo, Jesus descerá do céu, descerá dos descerá e levará a sua igreja. Escute isso: ele descerá do céu. Oh meu Deus, você não está entendendo isso? Ele descerá do céu. Não é no espírito, é no corpo. Ele vai ser visível. Você não está entendendo isso? Ele virá visivelmente. Eu virei o Senhor vindo dos céus. Eu virei o Senhor vindo com seus anjos buscar a sua noiva. Atos 1:11 diz: esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, virá do mesmo modo quando vier buscar a sua igreja. Aleluia, Senhor. Eu virei a tua vinda. Eu virei, Senhor, no dia que o Senhor vai dizer: vem para mim, ó minha noiva. E eu quero, igreja, profundamente estar na noiva, estar no corpo, estar na igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, e Cristo é o noivo espera, a noiva vai, o noivo espera, mas a noiva será arrebatada. Seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. A palavra arrebatado vem do grego arpazo, que significa tomar com força, retirar rapidamente. A Bíblia diz que quando nós sermos arrebatados, vai ser, igreja, no piscar de olhos, vai ser, igreja, tão rápido que nós não vamos perceber.
só seremos tirados. Quando pensar que não, nós vamos estar cultuando. Pense que não, a voz vem, ó igreja. Tirado. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Bata nesse crente do seu lado e diga a ele: eu estarei. Horrível. Eu estarei para sempre com o Senhor. Não estaremos, minha diaconisa nem missionária Lia, apenas um dia com Jesus. Não. Não estaremos só uma semana, não. Não passamos só um mês, nem um ano, não. A Bíblia diz que passaremos o resto da vida. Permaneceremos com Ele para sempre. Eu não quero ficar só um dia com Jesus. Eu não quero ficar só uma semana com Jesus. Eu não quero ficar só um mês. A Bíblia diz que eu vou ficar para sempre. Para sempre. E só quem ama Jesus glorifica por essa palavra. Quem vai permanecer, quem vai ficar para sempre com o Senhor Jesus. Para sempre, Senhor. Fique de pé essa noite. Escute isso, não terminei a palavra. Não terminei, preste atenção ao que diz a palavra do Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Paulo, depois que ele diz que o Senhor virá e levará a sua igreja, ele diz: irmãos, console uns aos outros. Entregue esta palavra. Entregue este anúncio. Que anúncio? Jesus está vindo. Diga isso um ao outro. Uns aos outros. Diga para esse crente que está do seu lado. Diga a ele: Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Há discussões teológicas. Se ele vem depois, se ele vem no meio, se ele vem antes da tribulação. Nós temos certeza que ele vem antes da tribulação. Não vamos estar nesse mundo para sofrermos. Vai ficar neste mundo quem não aceitou a pregação do Evangelho. Mas eu tenho certeza, não vou entrar nesse embate teológico, mas eu tenho a certeza, se ele vem antes, se ele vem no meio, ou se ele vai vir depois, eu não quero saber. Eu só sei de uma coisa, que Jesus, ele vem. Não sei se ele vem antes, não sei se ele vem no meio, ou se ele vem depois. Jesus, ele vem. E eu digo, eu vou. Ele vem e eu vou. Ele vem e eu vou. Você não está entendendo isso? Ele vem buscar a sua igreja. E eu irei com ele para permanecer para sempre. Rabacabaçai, rabacabaçocobosai.
O Espírito diz ao meu coração: eu virei, ó igreja, te prepara, te prepara. Isso não é brincadeira. A voz do céu está dizendo: eu vou buscar, eu vou me encontrar. Esteja preparado. Aleluia. Finalizo. Porque vocês sabem perfeitamente, preste atenção, não terminei. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão. O ladrão não vai avisar quando vai roubar sua casa. Ele vai repentinamente, sem dizer nada. Assim também virá o Senhor. E a pergunta é: você está preparado para a volta de Jesus? Bata aí nesse crente. Tu tá, diga a ele, tu tá preparado para a volta de Jesus? Ele está vindo. Ele está vindo. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, traspassado, crucificado. O Rei despiu-se da glória do corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural. Seus olhos têm fogo e consomem o mal. Ele vem. Em sua coxa está escrito que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem. Quem está preparado, glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele. Levanta a tua mão e adora Ele. Levanta a tua mão e adora Ele. Ele te diz: eu vou vir buscar a minha igreja. Esteja santo. Esteja santo. De abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, só Ele é. Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi. Santo e tremendo, justo e fiel. Espírito Santo de Deus, prepara a tua igreja. Espírito Santo de Deus, eu te peço, prepara a tua igreja, porque nós queremos ver a face do nosso mestre, ver a face do nosso noivo, porque Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. Receba hoje a presença do Espírito, a presença do Espírito, a presença do Espírito, a presença do Espírito, a presença do Espírito te diz: Ele vem, Ele vem, Ele vem. Extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus. Faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo.
absoluto, exaltado, Ele é Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, Santo de Israel. Em seu DNA tem os mistérios de Deus, extraordinário nele, não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, desejado das nações, príncipe dos céus, estrela da manhã, Emanuel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, só Ele é. Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Só a igreja. Adorai. Só Ele é digno, digno de abrir. Só Ele é. Espírito Santo faz arder em mim. Justo e... Tem aviso? Quem faz parte do teatro fica para uma rápida reunião. Nessa noite tem alguém afastado, ou tem alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé. Pastor, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero renovar a minha aliança. Se tiver alguém aqui no meio que hoje quer renovar a aliança ou aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, levante a mão que nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que quer renovar a aliança com Jesus? Ou tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, não aceitou ainda, mas hoje quer aceitar Jesus? Se tiver, levante sua mão aí onde você está mesmo, nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Não tem ninguém. Graças a Deus, que Deus possa levar-nos em paz, em segurança para casa. Que essa noite possa marcar o nosso coração, essa palavra, tudo que foi ministrado. Que nós possamos chegar em paz. Deus, guarda a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa atrás, em cima, embaixo. Protege-nos contra toda a ação do maligno, para que em casa possamos chegar em paz, deitar em paz e acordar amanhã em paz para mais uma semana de bênçãos e de vitórias. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Você diz... O teatro fica, concha com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre. Você diz, tchau, até o próximo culto, se Deus quiser.